Porque na nova aliança em Jesus Cristo, a gente passa por uma transição no que diz respeito à adoração a Deus, no que diz respeito ao servir a Deus. Essa transição gera dúvida nas pessoas com relação ao local que isso acontece, né? E como isso acontece. Numa conversa com uma mulher samaritana, Jesus começa a esclarecer essas dúvidas, né? Porque no mandamento que o Senhor entregou a Moisés, diz que eles deveriam adorar a Deus no tabernáculo, no templo que Deus, no local que Deus escolheu para colocar o tabernáculo e o templo, né? Já para os samaritanos, era estabelecido para eles adorar a Deus no monte, numa montanha. E como agora fica na nova aliança, né? E Jesus fala à mulher samaritana como é que fica. Em João capítulo 4. E eu vou ler o versículo 20 ao versículo 26. Diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou e falo contigo. Então olha só a conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Uns falam que é em Jerusalém, no templo de Jerusalém, outros falam que é no monte que se deve adorar. E Jesus fala: mulher, a hora vem e é agora, que quem adorar a Deus vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora, com essas palavras, eu entendo que Jesus, ele descentraliza a adoração a Deus de lugares, de locais físicos. E Jesus afirma que a partir da sua morte e ressurreição, o centro da adoração a Deus é a nossa própria vida, é a nossa própria existência nesse mundo. Então, logo, todos os rituais da antiga aliança não teriam mais significado algum para aqueles que estão em Jesus Cristo. Porque não há mais necessidade de ter um sumo sacerdote para interceder pelo povo, porque não tem mais necessidade de oferecer ofertas no templo, porque agora a adoração a Deus é aqui, ó, na nossa vida, na nossa existência nessa terra. E a partir de agora, o próprio Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Hebreus, capítulo 9, fala isso. A comparação de Jesus como sumo sacerdote. Aí ele diz assim, Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação,
nem por sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se pelo sangue do touro, do bode e a cinza de uma novilha asparzida sobre os imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das más obras para servires ao Deus vivo. Por isso, Jesus, é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receber a promessa da vida eterna. No versículo 28 do capítulo 9, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Então, não há mais templo físico, não há mais sacerdote, não há mais levita, porque essas coisas eram sombra do que se cumpriria em Jesus. Do que se cumpriria em Jesus. Ele é o sumo sacerdote, a oferta definitiva pelos nossos pecados. Agora, nessa transição, nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 26 diz assim: aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, eu vou comparar a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Jesus está falando: olha, se você ouve a minha palavra, eu vou te comparar a um homem insensato que constrói a casa sobre areia. Ou seja, a casa que casa a sua vida, a sua existência. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, em Jesus nós somos edificados uma casa espiritual para Deus, uma casa espiritual para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus, a casa que Deus habita. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, agora na nova aliança, não existe um local físico, não existe um lugar, um templo ou um monte para se adorar a Deus. Porque o templo, o edifício, a casa de Deus é o nosso corpo, é a nossa vida, é a nossa existência nessa terra.